Ok, então, aberto oficialmente aí o nosso segundo encontro, a nossa aula número 2. Para quem não estava aqui ontem, é importante você entender qual é o nosso propósito. Nós começamos uma semana com 3 aulas dizendo chega de andar em círculos, entendendo um pouquinho mais da metodologia chega de andar em círculos, e a gente está chamando isso de ponto de partida. Ontem nós falamos sobre 3 tipos de mentes, né? Eu falei com que estavam aqui ontem e eles vão lembrar disso muito bem, mas para você que não estava aqui ontem, eu falei da mente dos desistentes, como funciona o padrão de pensamento de um desistente. E eu falei também que o grande vilão disso são inseguranças, tá? O segundo ponto foi o da zona de conforto. A mente da zona de conforto. Como que ela funciona? Então, mais do que simplesmente falar zona de conforto, nós entendemos como funciona a mente na zona de conforto para que você possa aprender a dizer não e sair lá do outro lado, né? E depois nós falamos da mentalidade de avanço. Nós analisamos ontem essas 3 mentes e no final do nosso encontro eu ofereci uma ferramenta, eu prometi uma ferramenta e entreguei essa ferramenta para todos os participantes, né, tendo como base ali algumas das pesquisas do Paul Stoltz, aonde ajuda a pessoa com 4 colunas de perguntas, né? Então são 4 colunas, cada 4 perguntas ali, a combater o tipo de mentalidade desistente e o tipo de mentalidade da zona de conforto, tá? Entenda uma coisa, no tempo todo você não vai ter uma mentalidade de avanço, porque algumas situações vão desanimar você. Entretanto, a mentalidade é o que nós falamos ontem, né? E até eu falei lá no capítulo 3 do livro, eu falo muito sobre entender a sua mente. Se você não entender a sua mente, então para quem está lendo o livro, né, você vai ser refém dela, né? Então aqui nós aprendemos uma ferramenta. Bom, e ontem eu coloquei um ponto muito importante do capítulo 1 do livro, e é o que eu disse sobre as inseguranças. São as inseguranças que vão fazer com que você comece a andar em círculos. E eu falei sobre inseguranças na área relacional, inseguranças na área profissional, inseguranças também na área de projetos, né? De começar em novos negócios, novos passos. E essas inseguranças vão travando você. Eu disse ontem para o pessoal, não temos aqui, lembra que o nosso curso ele é um curso mais curto, né? Onde nós não vamos conseguir explanar, entrar em cada uma das 7 inseguranças que eu falo lá no capítulo 1º do livro. Então, algumas pessoas até me perguntaram, Eduardo, onde eu posso adquirir o livro? Eu passei o site porque algumas pessoas querem mergulhar nessas inseguranças. Para quê? Só para ficar sabendo das inseguranças? Presta bem atenção no que eu vou dizer para você. Não. Se você não souber dar nome para o seu gigante, ele vai dominar você. Se você não souber dar nome, entender o tipo de insegurança que você tem, ela vai te comer vivo. Tá? Então, por isso é importante essa conscientização desse personagem que domina você. Tá? Bom, olha só por que isso. Grava bem essa frase. As suas inseguranças geram histórias cruéis, fazendo com que você se torne, né, ou vocês, né, tem aqui um errozinho, você se torne refém de suas próprias mentiras. Quando você não entende com que tipo de gigante, não estou falando gigante lá fora não, falando do gigante aí dentro de você. Se você não entende bem o tipo de gigante que você tem, você vai se tornar refém, porque ele começa a te contar mentiras, tá? Então, essas mentiras começam a fazer com que você ande em círculo, né? Então, o que acontece? Essas mentiras fazem com que você evite o esforço, porque você tem a sensação de que não vale a pena. Lembra que eu falei que aqui eu estou fazendo um voo panorâmico, para que você saia daqui com conceitos-chave, para que você tenha aqui, como o Wilson falou, comece a entender aonde você vai fincar aqui as suas estacas, para você gerar um alicerce sólido.
E aí, as pessoas que estão aí mergulhando no livro vão entender quais são essas mentiras e quais são esses personagens que estão fazendo você evitar o esforço, você combater eles. Então, se você não trabalhar isso bem, preste atenção no que eu estou dizendo. Você vai começar a ter um sentimento de que não vale a pena ter esforço nas suas relações, de que não vale a pena ter o esforço para progredir na sua vida pessoal e de que não vale a pena ter o esforço para progredir na sua vida profissional ou em qualquer tipo de projeto. Então, é por isso muito importante você atacar essas mentiras. Então, vamos lá. Se você não ataca, você começa a andar em círculos. Então, vamos para a aula 2. Nós fizemos um resumo da aula ontem, né? E agora a gente vai entender o seu talento. Tá com papel e caneta? Porque eu vou fazer um exercício contigo, tá? Esse é um exercício muito importante para você começar a entender o talento. Preste bem atenção numa coisa. Talento é diamante bruto. Anote isso aí no seu papel. Talento é diamante bruto. Você precisa, você pegar um talento, imagine que você é um bom, você tem facilidade para tocar bem um violino, tá? Você aprende isso facilmente. Então, o fato de você aprender facilmente um violino não quer dizer que vai fazer de você um excelente violinista. Por quê? Talento é um diamante bruto que eu preciso lapidar. E aí você vai entender um pouco mais disso. O que nós estamos aqui falando, que é importantíssimo, você vai ter acesso a forças aonde você tem mais foco de energia na sua vida. Gente, e quando você acessa isso, a coisa começa a mudar, tá? Então, é muito importante você estar entendendo isso melhor. Para quando encontrar, ali é como se fosse um poço, né? Você está encontrando um poço e, de repente, buscando um poço, de repente você encontra, você começa a cavar, e aí essa água que começa a brotar, você pode fazer o quê? Você pode pegar essa água e vender, você pode pegar essa água e distribuir, você pode pegar essa água e engarrafar. Então, você pode fazer, utilizar esse talento para melhor atender tanto as pessoas que estão ao seu redor, a sua própria história e também aí o seu contexto. Agora é importante você entender. Vamos lá, então. Você precisa descobrir o diferencial que você tem. Certo? Olha só, que bacana. Ricardo compartilhou aqui, Eduardo, eu quero ganhar um pouco mais de energia para poder continuar o que eu comecei. Uma das fontes de energia, tá? Das fontes de energia de um ser humano é entender bem o diferencial que ele tem. Quando ele entende aquele diferencial, não é para ficar arrogante. O diferencial é para que ele possa trabalhar numa plataforma da qual ele tem mais facilidade, da qual ele tem mais prazer, da qual ele tem mais energia mesmo. Tá? Então, é importante você descobrir um diferencial seu. E no exercício que eu vou caminhar contigo hoje, tá? Você vai entender um pouco mais do seu diferencial, certo? Agora lembra do seu gigante emocional. Ontem eu falei, para quem não estava aqui, que um grande ponto é que às vezes você começa a descobrir aonde está ali o seu diamante bruto. E sabe o que normalmente as pessoas fazem? Elas fazem isso aqui, ó. Ah, mas é isso o meu talento? Ah, mas são essas as minhas habilidades? O grande problema é que as pessoas querem ser o outro, ou fazer igual ao outro, ou ter igual ao outro, e não exploram o que tem nas mãos para lapidar o diamante. Preste bem atenção no que eu estou dizendo para você. Enquanto você olha para a cesta do outro, toda a sua energia é gasta na seguinte perspectiva: olha só o que ele tem, o que eu não tenho. Quando você começa a olhar para os seus talentos ou para aquela fonte de facilidades que você tem, você começa a dizer assim, ó, caramba, eu vou explorar isso e vou lapidar isso. Então, eu preciso fazer um trato com você agora, tá? Você não ficar ouvindo esse gigante emocional aí que vai boicotar você ou que vai caminhar com você aí para uma espiral descendente. Então,
Ou como esse gigante vai atuar em você? Através das inseguranças, tá? Então, por que eu estou te falando isso? Preste bem atenção. Gisele falou, Eduardo, eu quero descobrir o meu talento. Gente, eu faço isso há 20 anos, eu acompanho pessoas há 20 anos, conforme eu falei, tanto aqui no Brasil e em outros lugares do mundo. Eu escuto muito, preste atenção no que eu vou dizer para você, eu escuto muito a seguinte frase: não gosto dos meus talentos. Ah, é isso o que eu tenho? Isso mostra para mim um senso de inadequação consigo mesmo. E se você não começar a celebrar essa história que você tem, você vai continuar andando em círculos. Então, conforme eu falei, uma das razões pelas quais você está se boicotando é porque você está ouvindo um dos gigantes, um dos autossabotadores lá do capítulo 1º do livro, tá? Então, se você descobrir o seu talento e hoje você tiver mais acesso a ele e perceber que está ali ou não feliz, ou descontente, ou você pode estar ouvindo alguns dos seus sabotadores, os sabotadores do capítulo 1º lá do livro. Então, vamos lá. Primeiro lugar, os desistentes, zona de conforto e avanço que nós falamos ontem. Eu quero dizer uma coisa para você. Olha o tanto que essa frase é poderosa. A caverna que você tem medo de entrar. Guarda o tesouro que você procura. Eu vou repetir. A caverna que você tem medo de entrar. Guarda o tesouro que você procura. Você olha para os seus talentos e fala assim: ah, é isso? Tem tesouro ali. Você tem medo de entrar nessa caverna? Seu tesouro está lá. Ah, Eduardo, isso aqui é muito ordinário. Isso aqui é muito comum. Mas o que está te dizendo isso? São as inseguranças. E por que você não explora isso? Por causa de insegurança. E o fato de não explorar isso, de não entrar nessa caverna, seu medo está te dominando. Então, a caverna que você tem medo de entrar, guarda o tesouro que você procura. Legal, Rodrigo. O Rodrigo está dizendo que frase poderosa, vou postar ela hoje. E isso, para mim, é uma vitória. Um dos gigantes que tem que vencer é o de me expor mais. Legal, muito bom, Rodrigo. Isso mesmo. E quando você postar, marca aqui @eu.eduardo.rodrigues, porque a gente quer passar isso mesmo para frente, tá, Rodrigo? A gente quer passar essa mensagem para que as pessoas não fiquem aí andando em círculos. Então vamos lá. E aí, nesse sentido aqui, já que eu falei que a caverna que você tem medo de entrar esconde o tesouro que você procura, esse é o alvo do capítulo 2 do livro. Lá no capítulo 2 do livro, eu vou falar o seguinte: eu vou passar por 7 grandes talentos que estão distribuídos entre as pessoas, que eu chamo de janelas de oportunidade. Você conhece a sua? É claro que a gente não vai ter tempo de entrar aqui em todas as janelas de oportunidade, mas lá no livro eu coloco todas as 7 e você vai se identificar com uma delas. E eu vou dizer uma coisa para você: a sua janela de oportunidade, que é o seu talento bruto para você lapidar, ele sempre vai estar relacionado com um ponto de insegurança seu. Vou repetir. Sempre o seu talento vai estar relacionado com um ponto de insegurança seu. A gente não vai ter aqui todo o tempo para explicar isso, mas lá no livro eu coloco um passo a passo, mostrando pessoas que têm esse tipo de insegurança podem explorar essa janela de oportunidade. Pessoas que têm, igual o Rodrigo colocou aqui, ó, o Rodrigo está falando da insegurança de expor mais. Esse é um dos gigantes que eu trato lá no capítulo 1º do livro e coloco um passo a passo. E lá no capítulo 2º, eu vou falar assim, ó, as pessoas que têm medo de se expor mais, elas têm o talento. E aí eu explico como esse talento funciona, como ela consegue colocar isso em prática para usar isso como janela de oportunidade. Lembra, talento não é pedra lapidada, talento é pedra bruta. Ela é uma janela que se abre para você de oportunidade. Você pode entrar nela, tá?
E o que vai te segurar é as inseguranças. Então, por isso, ontem, né, a gente trabalhou aqui com princípios do capítulo 1, hoje com o capítulo 2, que é essa linha de resgatar as forças. Então, importantíssimo. Igual aqui o Rodrigo, bacana ele ter compartilhado. Eduardo, tenho dificuldade de expor mais o trabalho, tenho dificuldade de expor mais, às vezes, aonde eu estou para as pessoas. Depois, Rodrigo, você dá uma olhadinha lá, capítulo 2. Como isso começou, né? E o que isso é guardado lá para as pessoas poderem explorar e trabalhar para aumentar potencial, tá? Então vamos lá. Por que eu estou querendo dizer de você resgatar as forças? Por que eu escrevi um capítulo todo, 2 ali, focado nisso? Primeiro, pessoas que trabalham utilizando suas forças, isso aqui é uma pesquisa do Instituto Gallup, são 6 vezes mais engajadas no seu trabalho. Está faltando engajamento para você? Pode ser que você está trabalhando em algum tipo de área fora das suas forças. Um outro ponto também aqui colocado é pessoas que se concentram em seus pontos fortes são 12,5% mais produtivas. Então é importante você focar. E lembra, a sua insegurança ela vai guardar ali tesouro seu, tá? São 3 vezes mais propensas a relatar uma excelente qualidade de vida quem trabalha ou quem age baseado nos seus pontos mais fortes. Por isso é tão importante as pessoas descobrirem os seus pontos fortes. Não é para criar gente arrogante, não. Não é. Porque se você está usando aquilo que você faz bem ou que você tem uma possibilidade de lapidar para fazer melhor ainda, para a arrogância, você não entendeu ali o propósito. Então, as pessoas que trabalham em cima disso, elas têm 3 vezes mais propensas a relatar uma qualidade de vida excelente. Ao descobrir os seus talentos, eu vou ler para você. Você melhora a sua capacidade de entregar, você melhora a sua capacidade de relacionamento, a sua capacidade de aparecer, né, e a sua capacidade de fazer escolhas corretas. Por isso eu estou trazendo aqui uma comprovação de estudos que mostram foque, resgate as suas forças. Foque em resgatar as suas forças, tá? Vamos lá então. Só que existe um ponto. Olha para minha tela e lê o que está escrito aí. O viés negativo da mente. Na linha de sobreviver aos perigos do dia a dia, o homem sempre teve ali, o cérebro sempre tem mais uma tendência de focar no que é negativo. Só que isso, né, para poder fazer o quê? Em sociedades mais primitivas, para poder fugir do leão, para poder... Quando a gente está falando hoje de uma sociedade mais modernizada, esse cérebro ainda continua olhando muito mais o negativo para poder tentar te livrar de um perigo, só que esse perigo que a gente, é um perigo que a gente cria. Nem sempre ele é verdadeiro. E aí você olha para os seus talentos e vai para o viés negativo. Que droga, é isso? Você olha para a sua oportunidade e fala, ela não veio aqui na carruagem ou no sapatinho de cristal. É aquela ideia, né? A pessoa comprou o carro, aí depois comprou o carro, não está feliz com o carro porque não veio com a pessoa amada dentro dele. Aí compra o carro, vem com a pessoa amada dentro dele, mas não está feliz porque além do carro com a pessoa amada não veio o apartamento junto de presente que você sempre esperava. Viés negativo da mente. Então, cuidado, porque isso aqui é algo que pode sabotar você, né? As suas inseguranças, preste bem atenção no que eu vou dizer, criaram padrões recorrentes de pensamento, sentimento e comportamento. E você precisa aprender a utilizar isso de maneira produtiva. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você foi uma criança muito tímida na sua infância. Hoje você olha isso num viés negativo. Deixa eu te contar uma coisa. Você criou músculos e talentos por causa disso, sabia? Aí, para você entender isso a fundo, você vai precisar ler lá o livro, porque são várias páginas explicando isso. Pessoas que, na sua infância e adolescência, ali eram muito tímidas, ou às vezes, por exemplo, ficavam ali foram criticadas demais,
Você desenvolveu talentos. Por mais que você possa ter apanhado ali na crítica, você desenvolveu um talento. E lá eu explico melhor. Por que que é importante aqui você entender isso? Porque os seus desafios, seja que seu pai, que sua mãe, que você teve, aquilo foi criando músculo, gente. Foi criando músculo, homem, mulher, para você poder utilizar isso como talento. O grande problema é que está enterrado. Isto está te deixando andar em círculos. Porque você precisa utilizar esses padrões. Toda pessoa que foi muito criticada, ela desenvolveu um talento. E eu coloco ele lá explicando passo a passo. E esse talento da pessoa que foi muito criticada, eu dou exemplos nos meus 20 anos de como elas começaram a utilizar isso de maneira produtiva. Pegue a sua história, que ficou mal resolvida, que você acha que... e utilize isso fazendo uma virada de chave. Utilizando isso de maneira produtiva. Então, você está dizendo para mim o quê, Eduardo? É para eu pegar o lixo que eu guardei e usar? Eu estou falando, não, você vai pegar isso e vai reciclar, não é isso que é uma vida sustentável? Você vai reciclar isso, ressignificar isso, e você vai utilizar isso para caminhar reconstruindo e criando a vida que você quer criar. Lembra que eu falei? A caverna que você tem medo de entrar, guarda o tesouro que você procura. Eu me lembro uma vez, atendendo uma pessoa que tinha muito esse medo de se expor, né? E aí, nesse medo de se expor, porque aí vários tipos de crítica que ela recebeu na vida, a caverna que ela ficava ali, eu falei, vamos entrar nisso daí, que aí tem talento. E aí a gente listou, e ela começou um projeto interessantíssimo, porque acessou esses talentos. Então vamos aqui entender os talentos. A primeira coisa, como que você entende um talento seu? Tira foto dessa tela, que eu vou te mostrar agora, tá? Para você entender seu talento, prova dos 9 de um ponto forte em você, quer saber? O que você consegue se ver fazendo repetidamente com alegria e êxito? Para um pouquinho e responde. O que você consegue se ver fazendo repetidamente com alegria e êxito? Talvez você ache que isso aí é bobeira. Quer um exemplo? Eu amo ouvir a história das pessoas. E eu vou te contar, ainda essa aula, como eu utilizei esse ponto forte meu para poder encontrar mais satisfação na minha vida, mais realização, dar uma direção maior e, inclusive, ganhar dinheiro com isso. Eu vou compartilhar minha história com você hoje, porque eu quero ajudar você. E aí, quando eu uma vez respondi essa pergunta, o que você consegue se ver fazendo repetidamente com alegria e êxito? E eu respondi assim, ó, ouvir as pessoas, aquilo parecia bobeira, mas não é. Olha só que bacana, o Wilson colocou aqui, Eduardo, eu me vejo curando pessoas. Eu me vejo trabalhando na cura das pessoas. Cara, segura isso daí. Porque isso daí tem talento e tem poder. E deixa eu dizer uma coisa para você. Possivelmente, como assim, eu gosto de ouvir as pessoas, porque um dia eu não me senti ouvido, né? Você está sentindo chamada a curar as pessoas, né? Ser aí participante da jornada das pessoas, porque um dia, todos nós, né? Mas um dia isso marcou muito você ser ferido e você quer hoje ajudar as pessoas a ressignificarem a vida. Por isso, foca agora nessa pergunta. O que você consegue se ver fazendo repetidamente com alegria e êxito? Anotou no seu papel? Anotou? Então vamos lá. Agora eu vou aqui. Alguém mais quer compartilhar? Ótimo, anotadíssimo. Se alguém quiser compartilhar, o Wilson colocou aqui, Eduardo, eu me vejo curando as pessoas. Se você também se sentir à vontade aí, até para eu poder interagir um pouco mais com aquilo que você se vê. Olha só, Ricardo, me vejo fazendo sites como desenvolvedor. Muito legal, Ricardo. Se isso aí é uma coisa que você faz repetidamente com alegria e êxito, cara, vamos focar nisso. O que pode estar sendo um ponto? Algum tipo de insegurança está boicotando você, tá? Quem mais?
Então, o Ricardo colocou, o Wilson colocou. O que você se vê fazendo repetidamente, com alegria e êxito? Ou seja, além de alegria, eu me vejo fazendo isso bem, né? Mas reconheço que hoje eu preciso antes ser curado, o Wilson está dizendo aqui. Wilson, e é nessa caminhada. A gente vai sendo curado também quando ajuda a curar, tá? Então, isso aí é um ponto importante, viu? Para a gente poder aqui também refletir. Já tirei print de todas as telas. Ok. Então, vamos aqui prosseguir. Primeiro lugar, eu quero falar hoje dos 5 P's. Então, esse foi o primeiro ponto com relação a você ficar mais perto do seu talento, tá? Lembre que, gente, é uma aula breve hoje, nós vamos ficar mais próximos do nosso talento. É como se você pudesse chegar aqui e falar como o Wilson colocou, também o Ricardo colocou. Eduardo, eu me vejo aqui desenvolvendo. Uma pessoa que gosta de desenvolver sites, ela tem uma habilidade muito boa para arquitetar e também resolver problemas. Então, o talento dele está lá. Ele escolheu colocar no site, né? Mas a pessoa pode fazer isso com outras situações. Então, aonde você vai escolher aplicar é de escolha que te dá prazer. Agora, ou o que o mercado também pode te ajudar aí a ver que você pode ser mais próximo vendendo isso, né? Se é essa a sua intenção também. Mas aqui o que eu estou dizendo para você é que a gente vai ficar mais perto desse ponto. E para isso, eu vou trabalhar 5 P's com você. Primeiro, preparação. Anote isso. Segundo P, paixão. Anote isso. Terceiro P, patrimônio. Quarto P, posicionamento. E quinto P, prática. Eu vou trabalhar 5 P's com você aqui hoje para que você fique mais perto do seu talento. E para isso eu vou contar um pouco também da minha história. Vamos começar com preparação? A preparação, ela responde 2 perguntas, tá? Uma pergunta que tem 2 desdobramentos. Primeiro, como a vida te preparou? Olha só o que o Wilson disse. Eduardo, eu me vejo trabalhando na cura das pessoas. Olha só o que o Ricardo colocou. Eu me vejo desenvolvendo sites, né? Então, eu gosto de desenvolver algo, criar aqui, arquitetar. É interessante porque se você for analisar a vida desses 2 exemplos que jogaram aqui as suas informações, você vai perceber que a vida foi preparando essas pessoas dessa maneira. Faz sentido? Vocês 2 aí que colocaram. Vocês foram, possivelmente na sua história, né? O Wilson já estava ouvindo algumas pessoas, ajudando pessoas. O Ricardo ali montando, né? Como se fossem os Legos ali, né? Não quer dizer que necessariamente fosse um Lego, mas juntar peças. Então, preste atenção. Gisele, olha só, para você ficar mais perto do seu talento, você precisa responder essa pergunta. Como a vida te preparou? Qual sua formação? Quando eu estou falando de formação, não é só acadêmica, não, gente. Eu estou falando de formação de vivência. Deixa eu contar uma história que agora você vai entender isso melhor. Vamos lá. Eu, na minha adolescência e infância, os meus irmãos eles sempre foram muito bons em jogos de competição e eles se destacaram nos campeonatos de voleibol, tá? E os meus irmãos começaram a competir em clubes ali regionais e municipais, né? E aquilo era um desejo que eu tinha. Falei, poxa, eu quero treinar também e alcançar ali esse status dos meus irmãos. Presta atenção, pessoal. Mas pensa que eu não passava ali do iniciante. E aquilo foi gerando em mim um senso de que eu não era competente. E aí, o que é interessante? Aí, lembra que eu falei da insegurança? Aí você começa a dar ouvido a ela. Só que aí, eu comecei a olhar pro lado da moeda, que é o que eu falo no capítulo 2 lá. Aí, para você entender melhor para você, depois você lê. No capítulo 2, eu coloco
assim também você vai perceber lá, ao mesmo tempo que eu não passava do iniciante, eu ficava lá no banco de reserva, eu desenvolvi boas habilidades de comunicação. Por quê? Eu ficava batendo papo com os outros que estavam no banco de reserva. Então, a vida me... E eu ouvi essas pessoas. Então, a vida foi me preparando como um bom comunicador, um bom ouvinte. Mas até entender isso, eu ficava chorando, né? O leite derramado, porque eu não era tão bom em esporte de competição lá de bola, né? Lá no voleibol especificamente lá, como os meus irmãos. E nesse sentido, a gente vai lapidando. Então, boa noite para quem está chegando. Você vai lapidando isso. Então, quais as suas vivências? Eu peguei aqui um exemplo, né? O do Wilson, ele ouvia muitas pessoas, ajudava as pessoas. Então, como a vida te preparou? Para mim, foi me fazendo um bom... Eu gostava de ouvir as pessoas, o problema das pessoas. Parece sem sentido até agora, né? Mas isso foi formando o meu talento. Segundo P. Anota aí. Paixão. Qual é a sua paixão? Esse segundo P, você precisa responder do que você gosta, como você se sente realizado. Preste bem atenção, pessoal, que isso aqui a gente não está falando de vida perfeita e de vida imatura. A vida onde eu sou totalmente apaixonado por ela e não tem nenhum tipo de problema. Quando eu estou falando pelo que você é apaixonado, é de que maneira você se sente realizado. Quando o Ricardo fala que gosta de desenvolver sites, ele está falando que, de alguma maneira, ele se sente realizado. Se eu estiver errado, me corrija aí. Mas o que eu estou entendendo é que você se sente realizado pegando essas complexidades e colocando elas ali em ação para gerar um produto final. Eu sou apaixonado por ouvir a história das pessoas. Entender melhor as pessoas. Para quem me conhece, eu faço muita pergunta. Mas não é de curiosidade, porque eu sou um cara curioso. É porque eu realmente quero entender essa pessoa. O que ela gosta, aonde ela foi ferida, aonde está a insegurança dela, aonde está o potencial dela. Agora responde você. Como você se sente realizado? Manda no chat para mim. Queria aí saber o que você gosta, como você se sente realizado. Escreve no chat. Como você se sente realizado? Segundo P de hoje, né? Aquilo que te apaixona mais. Isso é um indicador para nós de talento. Escreve aí, no que você se sente realizado ou realizada? Manda para mim. Sou designer e me sinto realizado quando aprendo novas habilidades e consigo expressar minha criatividade. Olha que interessante. Rodrigo, a gente está fazendo aqui uma conexão. Ó. Cara, se você gosta de expressar criatividade e aqui você está falando do medo de se expor, cara, esse sabotador aqui tá pegando aí no seu calcanhar, viu? Porque é aqui que você está encontrando sua fonte de energia, ó. Expor sua criatividade. Se jogar. Então, lembra lá da caverna que você tem medo de entrar, esconde o tesouro onde você procura? Né? Então, ele expor a criatividade. Rosana, me sinto realizada levando prosperidade para as pessoas, desenvolvendo pessoas. Olha que interessante isso aqui, Rosana. Eu gosto de desenvolver as pessoas, Eduardo, eu gosto de desenvolver essas pessoas, sentindo que elas estão ficando prósperas. Então,
Interessante, tem um quê aqui de desenvolver para a prosperidade, né? Vamos lá, quem mais? Me sinto realizado quando ouvia das pessoas que eu ajudei e que eu fiz sentir valorizado, vivo. Olha só, você sentiu essa pessoa se sentiu valorizada aí com a sua escuta. Me sinto realizado quando consigo atingir as metas junto com a minha equipe. Muito bom, muito bom. Olha aí, Vanderlei, você gosta de sentir que o grupo está chegando ali. Então, você quer trabalhar um alcance de meta mais junto com o grupo, não sozinho. Sou instrutor de segurança no trabalho e quando o aluno entende que sim, ele é capaz de analisar o risco e fazer o trabalho seguro, sem usar os clichês, é assim mesmo, quando vejo poder de decisão no meu aluno. Olha só, gerar maturidade no aluno, hein, Sandro? Olha que legal. Camila está dizendo, me sinto realizada quando meu trabalho traz transformação a vidas. Ver elas felizes me faz feliz. Então, a Camila quer ver que aquilo que ela entregou gerou uma mudança de mentalidade na pessoa. Então, você entendeu que a sua formação de vida no P passado foi montando uma estrutura aqui, tá? Então, se a gente pega Camila, Rodrigo, né? A estrutura do Rodrigo é de criatividade, né? Da Camila aqui vai também trazer o quê? Eu quero essa criatividade para transformar algo. Que, olha só, lá no livro eu explico melhor. Os talentos, ele vai depender do tipo de formação de vida que você teve. Quanto o Rodrigo quer expressar uma criatividade, a Camila quer expressar uma criatividade e ela quer que aquela pessoa seja transformada por meio daquela criatividade. Então, assim, as nuances são diferentes e saber explorar isso faz com que você alavanque mais o seu talento. Lembra no meu caso aqui, que eu sou apaixonado por ouvir as pessoas e ver a transformação delas? Segura aí que eu vou trabalhar um pouco mais. Agora vamos lá. Opa, patrimônio. Anota aí. Terceiro P, patrimônio. O que eu quero dizer com isso? Quais suas maiores forças? Quais seus maiores recursos? Se você não sabe as suas forças, pergunte pelo menos para 3 pessoas. Fulano, o que você percebe que eu faço muito bem? Isso vai te ajudar a ficar mais perto das suas forças, dos seus recursos. E a gente fazendo um combinado disso, a gente vai misturando e descobrindo mais o seu talento. Então, preste atenção aqui que a Camila disse, eu me sinto realizada em pegar aqui o meu trabalho e o resultado desse trabalho transformar a vida de alguém. Aí, Camila, você sabe que essa é a sua paixão. Aonde nisso você percebe que você é mais forte? O Ricardo está desenvolvendo lá o site. Aonde que você é bom nisso, cara? Não, a gente não está falando de arrogância, a gente está falando de... E nem de falsa modéstia, gente. É porque se você não pegar naquilo que você faz bem, como é que você vai lapidar? A gente não está falando aqui de você ser bom e pronto, não preciso treinar. Lembra que eu falei que diamante, talento é diamante bruto. Não está brilhando ainda, mas ele pode brilhar. Ou já está brilhando, mas pode brilhar mais. Mas se você não sabe o diamante que você tem, a pedra, você não pega a pedra na mão para lapidar, se você não sabe nem que tem essa pedra, como é que você vai lapidar? O grande ponto é que a pessoa está andando em círculo, ela fica assim, ó. Com a mão, às vezes, sem entender o diamante que ela tem aqui. Então, patrimônio, você precisa entender qual é o seu patrimônio. Escreve para mim, quais são suas maiores forças? Escreve pelo menos uma. Ou um grande recurso seu. Escreve no chat, para que a gente possa ir trabalhando. Eu gosto de trabalhar com o cenário real dos ouvintes, porque aí eu começo a trazer exemplos que vão trazendo mais clareza aí para vocês. Então, o que você percebe que é uma força sua? E enquanto você pensa, eu já vou dizer uma coisa para você. Nos meus treinamentos, essa pergunta é a que mais demora para ser respondida.
Empatia, consigo criar intimidade fácil com as pessoas. É mesmo, você tem isso, eu te conheço. Resolver problemas, carisma, resistência, resiliência. Todo mundo tem isso mesmo. E o Rodrigo está dizendo, eu estou com dificuldade de responder essa. Não sei se é baixa autoestima ou minha insegurança mesmo. Mas que seja uma estima ruim de si mesmo, né? Ou que seja a insegurança, ela está tudo ali dentro da mesma raiz. Então, convencimento, criar vínculos afetivos, saber ouvir, sou comunicativo, me sei expressar bem, tenho facilidade de atender a demanda de acordo com o público-alvo. Se você utilizar isso como arrogância, deixa eu contar. Quando eu era criança, eu lembro que eu não saio muito bem lá nos esportes, né? De ser futebol ou voleibol lá para poder ir para os campeonatos dos clubes e vi os meus amiguinhos para os clubes lá. O que eu fazia? Eu estudava pra caramba para poder ser o melhor da sala. Só que, então, aí eu melhorava, e aí o que eu fazia? Eu fiquei bom nos estudos. E aí chegou o momento da minha adolescência que eu falo assim, não preciso estudar não, que eu tiro nota alta na prova. A gente não está falando de talento para você virar e falar assim, não, não preciso lapidar não, vou tirar nota boa na prova. Não. Você precisa falar assim, ó, opa, vou pegar isso daqui para eu poder lapidar. Quem sabe, quem tem liderança, vamos lapidar a liderança. Quem sabe criar vínculos afetivos, vamos lapidar. É isso que vai te ajudar a sair dos círculos, porque é essa ferramenta que você tem na mão, não é? Então, sou comunicativo, você me expressa bem, utilizar esse comunicativo aí seu, né? E o Rodrigo está dizendo, vou guardar esse questionamento para refletir após a aula. Isso, muito bom, Rodrigo, fazer isso mesmo. Bom, agora que você entendeu aí qual é aí a sua maior força, vamos para o seu posicionamento. Você sabe a sua força, mas não sabe se posicionar. Vai andar em círculo. Lembra que eu falei que a minha força é saber ouvir? Um dia eu fiz a seguinte pergunta para uma pessoa. Fulano, qual o meu diferencial? Para essa pessoa dizer qual o diferencial. E aí eu faço a mesma pergunta para você hoje. Você entender o seu posicionamento tem a ver com você entender o seu diferencial. E quando essa pessoa respondeu para mim de um jeito que eu não formularia a frase daquela forma. Ela disse assim, Eduardo, você tem um diferencial e uma habilidade para acessar uma força que está enterrada dentro da gente. A gente lapidar isso e arregaçar a manga e ter confiança para poder enfrentar e construir, que às vezes é difícil encontrar. Ela disse isso para mim. Eu guardei essa frase. Sabe o que essa frase virou? Um livro. Ganhe confiança, olha só o que diz o livro. Ganhe confiança e capacidade para transformar as áreas da sua vida que não avançam. As pessoas estão nos círculos por falta de confiança, as inseguranças e também capacidade. Se você não... Então, entender o meu diferencial me ajudou a me posicionar na escrita, num trabalho. Você está sendo aqui abençoado por isso, você está tendo contato com isso, porque um dia eu precisei definir o meu posicionamento da mesma maneira. E eu vou dizer uma coisa para você, cara, mulher, homem, você que está me ouvindo aí, quando você define o seu posicionamento, aí a água jorra mesmo na fonte. Por quê? Porque você começa a ficar seguro. Lembra, não é uma segurança arrogante, mas é uma segurança assim, não sei ainda o que fazer, mas, como eu falei ontem, vou buscar o telefone de quem sabe, porque isso aqui é o posicionamento que eu quero ter, entende? Aí eu faço a pergunta para você, qual o seu diferencial? Alguns disseram, eu gosto de escutar. Qual o seu diferencial na escuta? Qual o seu diferencial na escuta?
eu tenho a liderança. Qual o seu diferencial na sua liderança? Liderança é o geral. Qual o seu diferencial na sua liderança? Rodrigo, qual o seu diferencial da sua criatividade? Qual o seu diferencial da sua criatividade? E eu vou dizer uma coisa para você. Amanhã eu vou te ajudar, né? Na aula de amanhã eu vou falar sobre como você criar um plano de ação e metas. E eu também vou te oferecer uma oportunidade para todos vocês de se acompanhar durante 2 meses. Para que o quê? Você comece a colocar esse diferencial para ser trabalhado. Porque você não pode pegar essa aula e engavetar. E às vezes, não, a maioria das vezes, tá, gente? Quando a gente está estagnado, nós precisamos de um especialista para ajudar a gente. Não é porque a gente está cego, a gente está estagnado. Entende? Então, o que é esse diferencial seu? É criatividade? Certo, geral. Vamos para o seu diferencial? Eu quero caminhar com vocês. Tem muito potencial nesse grupo, tá? Para a gente poder lapidar isso de maneira muito poderosa para você poder. Você não pode ficar enterrando mais isso. Acha que é falsa modéstia. Não, vamos dar nome para o seu diferencial. Prática. Último P. Pergunta da prática é: qual é a sua experiência? Cara, essa ferramenta aqui é muito poderosa. Qual é a sua experiência? Então vamos lá. A Michelle colocou, eu gosto de liderança, né? Eu vejo que isso aqui é um ponto forte meu. E aí eu tenho experiência em liderar mulheres em tal cenário. Ou isso aqui vai ajudando você a dar escopo, né? Foco. Aqui, o nosso amigo que trabalha com segurança do trabalho. Eduardo, eu gosto de ver as pessoas sendo donas da ideia, donas do aprendizado. E a minha experiência é em segurança aqui no trabalho. Tá vendo? A sua experiência faz com que você pegue o seu talento e ajude a aplicá-lo. Quem falou sobre liderança, e também tem alguém aqui que está liderando equipes, né? Parece que, Eduardo, eu gosto de bater as metas com a minha equipe. Então, eu sou líder também de equipes há 20 anos. Qual a minha experiência? A minha experiência com liderança também. Então, ouvir as pessoas. É daqui que eu ganhei essa experiência, né? Então, hoje o meu trabalho envolve acompanhar líderes no Brasil e nos países aqui na América Latina como coordenador de projetos de uma organização para a América Latina. Então, vocês estão tendo contato com esse conteúdo, mas também tem gente na Costa Rica, tem gente também no Equador, tem gente também. Por quê? Porque eu peguei, então, aqui esse talento e fui aplicando isso para uma área que eu tenho experiência. Então, responda essa pergunta. No que você tem experiência? Joga aqui no chat. Porque isso vai te ajudar a dar mais foco para o seu talento, né? A Rosana colocou, Eduardo, eu consigo criar vínculos afetivos e eu quero ajudar as pessoas a prosperarem. Certo. Rosana, então me conta a sua experiência, né? Aí você joga aqui. Estou citando só um exemplo aqui da Rosana que ela colocou no nosso chat. Joga aqui, pessoal. Qual é a sua experiência? Experiência em atendimento, experiência em vendas, experiência em treinamento, né? A minha experiência é em educação, treinamento, ouvir. Então, eu fui fazendo um combo disso. Então, eu quero que você dê nome para a sua experiência para que você faça combos. E desses combos, você pode até vender esses combos. Ou utilizar ele para fazer o quê? Para crescer no trabalho, crescer, né? Então, aqui a Michelle, experiência em obras, motivar e desafiar os prestadores de serviço. Então, olha aqui, existe essa experiência, usar a liderança. Qual o diferencial dessa experiência em obras? Vamos trabalhar isso, porque isso aqui a gente foca em potencializar.
e gerar o brilho daquele diamante. Já sou instrutor de treinamento há anos, né? Disse aqui o usuário, o usuário é misterioso. Então vamos lá. Aqui, se você pega isso, essa experiência, gente, isso é ouro, isso é ouro. Olha aqui o Rodrigo, 20 anos de experiência em artes gráficas. Ah, o usuário é o Sandro, tá bom, Sandro? Vanderlei, sou supervisor de logística, minha experiência é liderar e motivar a equipe. Então, você vai pegar isso daqui, olha, liderar e motivar a equipe, e você vai entender o meu diferencial nisso, a minha força nisso. Entende? A gente está ficando mais perto do seu talento. Ricardo, joga aí também aí o que você tem experiência, o seu, que é interessante se você, né, quiser compartilhar. Ao longo de 15 anos trabalhando na área financeira, ensinei, orientei, acompanhei muita gente na empresa em que trabalho. Olha que legal, Wilson. E isso aqui, a sua experiência, não é orientar, acompanhar. Presta atenção nessa palavra. Acompanhar, porque a sua habilidade de escuta vai ajudar a acompanhar com mais sensibilidade para a dificuldade do outro. Então, tudo isso, gente, é experiência. Se você não sabe seu diferencial, você não vai saber se vender. Entende? Por isso, eu quero que isso aqui chegue o máximo na mão das pessoas. Porque as pessoas não podem ficar andando em círculos. Não é? Eu quero até pensar com você aqui num ponto que é muito importante, que as pessoas muitas vezes se sabotam porque não têm esses conhecimentos aí. E elas ficam, por causa dessa sabotagem, andando em círculos sem saber ali o que fazer. Né? É o que eu coloco aqui, ó. A metodologia tem ajudado homens e mulheres a ter um novo olhar sobre si mesmos, tem ajudado pessoas a prosperar suas relações e conquistar objetivos pessoais, tem auxiliado também pessoas em transição de carreira, vida profissional e ainda líderes que lutam para ganhar o respeito da equipe. Por quê? Porque quanto mais você entende você mesmo, mais você vai entendendo os outros. Ao invés de só simplesmente ficar perdido nos ruídos que você ou eu somos chamados a nos perder, né? Então vamos lá, pessoal. Lembra que eu fiz essa pergunta aqui? Prova dos 9 de um ponto forte em você? Né? O que você consegue se ver fazendo repetidamente com alegria e êxito? E aí, você, além de responder essa pergunta, né? Cuidado só com o viés negativo da mente, que ele pode estar querendo aí te dar uma rasteira. Vamos voltar aqui para... Opa, peraí. Deixa eu só passar aqui um ponto para você. Deixa eu só interromper aqui a minha tela rapidinho, meu compartilhamento, porque eu quero mostrar para você aqui algo, tá? Muito importante e principalmente relacionado aqui a você entender quais são os 5 P's, quais são e como isso vai revelando seus talentos. Enquanto abre aqui, eu queria que você pudesse escrever no chat de que maneira esses 5 P's te ajudaram. Como eles ficaram, como essa ferramenta fez você ficar mais perto daquilo que você tem de bom, dos seus talentos, né? Daquilo que você desenvolveu. Escreve aí para mim. Quero ter contato aí com a sua resposta, tá? De que maneira ter contato com os 5 P's ajudou você até agora, nesse momento? Tô, aí.
Lá. Vocês estão vendo a minha tela? Está sendo carregado aqui. Ótimo. Então, os 5 P's: preparação, paixão, patrimônio, posicionamento e prática. De que maneira esses 5 P's ajudaram vocês? Olha só, o Rodrigo colocou aqui, essa ferramenta me ajudou mostrando um mapa para me ajudar a me ressignificar e definir metas e objetivos. É exatamente isso, mapa. E aí, ontem eu me lembro de uma pessoa falar sobre um passo a passo, né? Um caminho aqui. E a ideia é que esses 5 P's te coloquem mais perto do talento. Clareza para continuar a caminhada, ter contato com os 5 P's irá nortear o meu desenvolvimento. Excelente palavra, é isso mesmo. Né? Tanto a Michelle aqui colocou a Rosana. Ter contato com isso, ele dá norte. Lembra que você não vai ficar sarado ou sarado da noite para o dia. Você precisa praticar exercício físico, ter a dieta, vai ter o esforço, né? E aqui é como se fosse a sua dieta, que vai te ajudar a nortear o seu desenvolvimento. Me ajudou a entender melhor meus pontos fortes e eu consigo olhar melhor tanto os talentos quanto as melhorias a se fazer. Pois, como você falou antes, como se eu me balizasse para sair melhor do círculo vicioso. Excelente, pessoal. Muito bom, muito bom, muito bom. Então, aqui eu queria que você pudesse anotar, então, esses 5 P's, tá? Quero repetir. Preparação. Então, anota a primeira pergunta de preparação, eu já tinha colocado, mas quero repetir. Quais são as suas vivências? Olha para as suas vivências. As suas vivências vão mostrar as suas facilidades, os seus talentos. Paixão. Como é que você se sente realizado? Vai no foco da sua realização, porque ela vai mostrar onde você tem energia ali. Patrimônio. Quais são as suas forças? Posicionamento, seu diferencial. E prática no que você tem experiência. Quero aqui caminhar com arremate disso com relação à minha própria vida, tá? Quando você olha aqui para mim, eu falei para você que na minha vida, o que me ajudou aqui bastante foi essa preparação das vivências de escutar as pessoas. Depois dessa preparação, eu fui vendo, poxa, Eduardo, o que você se sente realizado? Em ouvir a história das pessoas. Depois desse ouvir a história das pessoas, o que é um ponto forte que você tem? Eu sabia ouvir, eu percebia que as pessoas me procuravam muito para poder falar da vida delas e dos desafios. E aí eu entendi que o meu diferencial era ajudar a alavancar as pessoas para que elas pudessem acessar confiança e poder nortear, criar caminhos para poder construir a vida que elas querem construir. E a minha prática foi me gerando, né? Minha prática de liderança, a minha prática de vida foi gerando aqui um pacote aonde eu criei um negócio disso, né? Então, hoje eu vivo do quê? Hoje a minha missão é ajudar as pessoas a deixarem de andar em círculos. É ajudar as pessoas, como eu falei aqui, a ganhar capacidade e confiança para poder transformar as áreas da vida que não avançam. É isso que eu faço. Né? E eu faço isso tanto no campo da pessoa física, ajudando indivíduos, aí com os cursos online, com as mentorias, e também com os meus treinamentos nas empresas para lideranças e equipe. Agora, eu vou dizer uma coisa para você. Isso aconteceu da noite para o dia? Não. Teve muito choro nisso? Rapaz, muito. Teve muito cansaço? Teve muita vontade de desistir? Demais. Talento não é garantia de sucesso. Talento é norte para que você possa focar no seu desenvolvimento. Para que ninguém possa te segurar mais. Nem seu sabotador. Tá pronto? Tá pronta? Para poder pegar isso que você ouviu hoje, guardar no coração e na mente. Mas quando eu falo guardar, não é colocar na gaveta e esquecer, não. Encher esse coração de ânimo e esse braço de força para poder prosseguir.
Como é que você está saindo daqui hoje? Escreve para mim, por favor, aí no chat. Qual foi o seu maior ganho hoje aqui? Quero saber como que você saiu daqui hoje, né? Qual foi o seu ganho? Como você está se percebendo? Pode ser uma palavra, uma frase breve. Michelle está falando que está saindo animada. Muito bom. Como que vocês estão saindo daqui hoje? Espero que você tenha anotado a ferramenta aí, né? Saio me sentindo capaz de quebrar meu ciclo vicioso. Excelente. Ressignificação. Muito bom. Muito bom. É isso daqui, ó. Para a gente poder sair do círculo, precisa dar um chute ali na bunda da pessoa, né? Para dizer, opa, peraí, eu tenho recurso, né? Vamos lá. A resposta do que eu consigo me ver fazendo constantemente e feliz. Bacana. Muito bom. Lembrando que isso aí vai ter esforço, né? Encorajado a enfrentar o que está por vir, sai mais forte, chutei a canela do gigante. Na aula de hoje me emocionei 2 vezes e saio me sentindo renovado para seguir adiante. Que bom, Wilson, muito bom. Sai mais forte para melhorar mais ainda. Que legal, pessoal. Fico muito feliz em saber que vocês estão aí começando a dar os passos para sair dos círculos, tá? E aí tem mais uma pessoa dizendo aqui, minha inscrição foi hoje. Como tem acesso à aula 1? Ô, Joana, legal, seja bem-vinda, tá? A Rosana está dizendo aqui, sair dessa aula com a cabeça a mil. Muito bom. Joana, a aula 1 eu vou colocar lá no grupo para que você possa ter acesso ao link. Você deixa lá o seu nome e e-mail e você vai ter acesso à aula 1, tá? Muito esforço, porque até a aula de ontem mostrou que eu sou desistente. Mas é possível mudar, viu, Célio? E eu quero te encorajar, minha amiga. É possível mudar. Bola para frente, viu? E ontem, aí, Joana, ontem algumas pessoas me perguntaram, Eduardo, eu gostaria de adquirir o livro, né? Como que eu faço? www.chegadeandarimcirculos.com.br. Então, quem tem interesse em aprofundar, lembra que no capítulo 1 eu falei, né, sobre aprofundar para entender as suas inseguranças, porque se você não entendê-las, daqui 2 dias elas já estão dominando você de novo, tá? E você está achando que é você mesmo. Cuidado. Então, aqui ó, no capítulo 1, eu falo que você precisa desenvolver 7 habilidades, o livro todo, e o capítulo 1 é conscientização dos personagens, ou seja, os personagens que te faz andar em círculos, tá? E o capítulo 2, eu falo aqui sobre o resgate das suas forças, que é o resgate desses talentos, tá? Lembrando que resgate das forças, né? As suas inseguranças vão revelar ali o tesouro que você procura. Então, www.chegadeandarimcirculos.com.br. Bom, pessoal, eu estou terminando por aqui, tá? O link do livro estará nos grupos. Posso jogar lá no grupo também, Joana, tá? Bacana, Vanderlei. Vanderlei já disse aqui, já comprei o meu, ansioso para a chegada. Vanderlei, você vai ver que eu mostro ali vários exemplos que você vai usar para a sua liderança, viu? Eu utilizo muito isso aqui para liderança de equipes também, tá? Você vai aplicar isso de maneira muito interessante para a liderança. Vai ser aí um treinamento em papel para você, viu? Muito, muito rico mesmo. Bom, pessoal, eu vou esperar vocês amanhã às 8h30. Amanhã é o nosso último dia. Não perca. Não perca mesmo. Por quê? Porque ontem a gente falou dessas inseguranças da mente que bloqueia, hoje a gente falou de talentos, você está mais perto do seu talento, mas amanhã você precisa aprender a fazer a meta, um plano de ação, porque senão você vai engavetar o que eu falei para você, tá bom? Então, amanhã, às 8h30, eu espero. Beijo no coração para todos, muito bom estar aqui com vocês, vocês têm uma energia muito boa, e isso me alegra muito, porque eu sei que a gente quer crescer, né, gente? E a pessoa, quando ela quer crescer,
ela, mesmo aí no desafio, a gente consegue buscar as forças para poder progredir. Pessoal, então, beijo grande no coração. Eu vejo cada um de vocês amanhã, tá? Tchau, tchau. Até mais.